para abrir o nosso entendimento. Vocês creem assim? Amém? Quando a gente começa a criar entendimento, gera dentro de nós discernimento. É a gente separar o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é. Então, a gente pediu essa noite assim: Deus, fala ao meu coração através da tua palavra. Deus, fala comigo, Deus. Quero ouvir a tua voz. No ano de 2002, nós saímos de Guarapuava, fomos no Enave, segundo Enave, em Porto Alegre. A igreja voltou um ônibus também lá na época. E nós atravessamos, pensa numa viagem longa. E Deus nos levou lá só para falar uma coisa. Então, o bispo com meus amigos, pregou. E Deus usou ele. E aquele texto de Jó, Deus fala assim para Jó, em outras palavras: Jó, fica tranquilo, a tua causa está diante dele. Estava passando para variar pela escola das provações. E ali Deus me levou a Porto Alegre para dizer: fica tranquilo, filho, a causa está diante dele. Fica tranquilo, meu irmão, a causa está diante do Senhor. Amém? A palavra é para nos ajustar, para nos tirar daquilo que nos impede de caminhar saudavelmente com o Senhor, aquilo que nos impede de ter vida com Deus. A escola dominical hoje foi tão gostoso, sabe? Eu saí aqui abençoado hoje. O pessoal que estava no discipulado com a gente lá atrás, tivemos uma abertura assim tão gostosa. Então, quando a gente abre o coração, Deus sempre tem algo novo, né? Então, o que é preciso, pastor? Abre o teu coração. A palavra bate e volta. Ela tem que entrar, penetrar. Lembra aquele texto de Hebreus, né? Que penetra ao profundo e escondido, ela penetra por dentro, passa por onde é preciso passar. Mas, enfim, vamos ao texto, no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler especialmente aí do versículo 5 ao versículo 7 apenas. É um texto conhecido, Atos, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7, que diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Amém? E despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, tua palavra diz que em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós já somos libertos, ó Pai. Mas às vezes, Deus, o inimigo insiste em querer aprisionar a muitas coisas. Mas essa noite eu te rogo, Senhor, traz libertação, Deus, àquele coração que porventura estiver acorrentado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, passeia nesse lugar um fogo vivo, Senhor, queimando toda a impureza e quebrando as cadeias, ó Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, encher este lugar com a tua presença, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma vez perguntaram a um preso se você pudesse apagar algumas lembranças da sua vida, o que você apagaria? Ele respondeu:
eu apagaria as lembranças da prisão. Porque eu entendo, irmãos, que é triste passar a vida numa prisão. Não é numa cela física, como a gente costuma ver. Não é isso que eu estou falando. Pedro que estava numa cela, aprisionado no físico mesmo. Mas a prisão que eu quero falar para você é a prisão interior. É a prisão da alma. É a prisão do coração que o diabo insiste em não querer largar o ser humano. Lançando um monte de coisas. Porque é triste passar uma vida em prisão. E esta passagem bíblica nos faz considerar um pouco a dolorosa experiência de se passar a vida em prisão. Tem pessoas que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem pessoas que frequentam a igreja, que se envolvem com as coisas de Deus, mas não conseguem se envolver com o próprio Deus, porque está aprisionado, está amarrado. Mas a própria Bíblia, ela diz assim: maior é o que está em nós. Se Jesus Cristo está fazendo morada no meu e no seu coração, o diabo já libertou. Jesus já libertou, o diabo já soltou. Então, irmãos, eu queria que a gente tivesse algumas considerações olhando nesse texto da prisão de Pedro que nós acabamos de ler. Me parece, em primeiro lugar, que há muita gente vivendo em prisões. O versículo 5 diz que Pedro ficou detido na prisão. Ele era guardado na prisão, mantido lá, e tem muita gente como Pedro, presas a algum tipo de prisão. Eu vou só fazer uma pequena lista aqui, e você vai pensando, porque há muitas pessoas enclausuradas em prisões, como, por exemplo, prisões de casamentos fracassados. Há muita gente vivendo em aparência. Está preso. Prisões de dívidas impagáveis. Isso é terrível. Prisões de doenças desconhecidas. Poucos dias a gente estava, conversando ali com o cunhado dela, mas Jesus libertou. Ele falou: pastor, eles não conseguem. Esse é o 11º médico que eu estou indo. Até peguei um gancho desse aqui, tem muita gente que não sabia disso. A Ângela me ligou, o cunhado dela estava hospitalizado, indo mais cedo. E ele já tinha ido no Rio Grande do Sul, que tem Passo Fundo, né? Que parece que ele falou, tem uma clínica lá, disse que era um modelo no sul do país, e tudo. Ele passava um orçamentinho lá, só de 50 mil e tal. E ele estava assim, né? Falou: só tem uma solução. É só Deus. Ele estava, a Ângela sabe melhor que eu. Estava andando com um andador, saía do andador, a cadeira de roda. Ele tem um problema, segundo ele me explicou, no calcanhar ali, como é que é ele nem fala. Mais ou menos, né, Brasil? E subiu e travou tudo. E eles não sabiam. Pensem todos como especialistas em vários, ele mesmo me contou, né? Que foi em vários especialistas e a coisa não. Né? Ele estava ali, tive lá no hospital, a Ângela me ligou, fui lá. E ali eu pude falar de Jesus para ele, nós oramos, eu peguei ali no tornozelo dele, estava quente. Eu falei: Jesus, você falou, para a salvação, cura ele, Senhor. A Ângela era presente, foi falar para ela, hein? E ali nós clamamos a Deus. E ele voltou, ele mora em Campos Novos. Ali, isso foi numa sexta-feira. Quando foi na terça, eu estava aqui na igreja, a Ângela me ligou no celular. Falou: pastor, eu comecei a me arrepiar. Eu comecei a chorar no telefone. Ela
Aconteceu um milagre, pastor. Meu cunhado começou a andar de novo, pastor. Meu Deus, que faz milagres, irmãos. Está vivo. Né? Há muita gente em prisões de doenças. O ser humano se acostuma com muita coisa. Se acostuma com doença, se acostuma com um monte de coisa. É só uma coisa. Inclusive, naquela sexta-feira à noite, ele passou muito mal, né? E no sábado continuava mal. E daí eles falaram assim, vamos entregar na mão de Jesus e vamos para casa? E ele foi para casa. Foi para casa. Ele foi para casa. Né? Então, voltando aqui, são todas as prisões que às vezes o inimigo está aprisionando o povo, né? Prisões de doenças desconhecidas, prisão de angústia. Então, tanta gente angustiada que vive amargurado de espírito, gente em depressão profunda, né? Depressão que leva uma pessoa a chegar lá no 10º andar e se jogar lá de cima. Depressão do medo, pessoas que têm medo de tomar decisão, pessoas que têm medo de caminhar com Deus, pessoas que têm medo de ser fiel a Deus. Precisa deixar o Senhor quebrar essas coisas. Nós somos libertos, o Senhor oferece vida melhor. Prisão da idolatria. Pessoa, em vez de se dobrar o seu joelho e orar para Jesus, acende uma vela. Prisão de idolatria. Jesus é a luz. Quem está com Jesus já está na luz, não precisa de mais nada. Aí vem tantas coisas, a prisão da idolatria, tem tanta gente boa, tanta gente querida, mas está cega, completamente cega na idolatria. E não é só da idolatria que eu falo de imagem, não. Idolatria de dinheiro, idolatria de trabalho, idolatria de carro. Tem gente que adora carro. Eu conheço um testemunho de uma vez que o rapaz trocou de carro e o filho dele pegou e andou fazendo umas obras de arte no carro. E ele pegou e deu tanto na mão do filho. Que a criança perdeu, irmão. Aí a criança olhava, ô pai, por causa do carro. Tem gente que o filho não pode chupar uma bala dentro do carro. Isso aí deu uma cria. Coisa do capeta. Aquilo é matéria. Cuidar é uma coisa, adorar é outra. Se ter zelo, se cuidar, depois manda limpar, acabou. Idolatria. Vem a prisão da avareza também. Dinheiro, aquela doença doentia, não deixa a pessoa ter vida com Deus, a pessoa não cresce, não tem paz no seu coração. Dali um pouco está tomando remédio de tarja preta. Avareza. Tem tudo, mas ao mesmo tempo é um miserável. Está desgraçado, ou seja, está fora da graça de Deus. Pessoas que estão na prisão de raiva, de ódio. Eu tenho visto muita gente assim. Pessoas amarguradas. E aquelas pessoas amarguradas, ela tende sempre a procurar o outro semelhante a ela. Amargurado. E dali as amarguras se amam, né? Uma bate com a outra, daí se entendem, né? Aí você fala assim, acaba com essa amargura do teu coração, busca Deus. Entrega a tua vida para Jesus. A gente precisa ser curado da alma. Quando for curado da alma, se sujeita à palavra de Deus. Não fica mais só remoendo, falando por trás. Não fica mais julgando tudo. A Bíblia fala assim, examine-se a si mesmo. É tão fácil examinar os outros, né? Mas o que a Bíblia ensina é isso, examine-se você mesmo. Como é que está a tua vida com Deus? O que você quer falar dos outros, se você é semelhante? Examine-se. Prisão, muitas vezes. É prisão dos vícios. Meu Deus do céu. O que tem de gente aprisionado na maldita cachaça, que nasceu nos quintos dos infernos, no maldito tabagismo, na droga de tudo quanto é jeito, está preso. A vida não vai, a coisa está travada, não consegue. Quantas coisas, as pessoas estão ali se sujeitando a tudo aquilo e não se sujeitam à palavra de Deus.
a sentimentos mal resolvidos, coisa que aconteceu há não sei quantos anos atrás e fica arrastando aquele fardo dia após dia, porque está decepcionado. Prisão. Isso tudo leva à amargura, gera medo no coração. Eu entendo que o medo, ela leva à insegurança, e é uma cela onde há milhões de pessoas presas. E Jesus fala das prisões de pecado. Não precisa você abrir. João 8, versículo 34, ele diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aqui a gente segue. João 8, 34. Então, há muita gente em prisões de pecado, por exemplo. São tantos, amados, são tantas coisas. É mentira daqui, é mentira de lá. Não se conserta, não dá um basta. As prisões só serão destruídas quando verdadeiramente cremos no poder de Jesus. No final do versículo 7 do nosso texto lá, o que ele fala? Levanta-te depressa. O que ele está dizendo? Reaja, creia, busque ao Senhor, não fica aí parado, desperta. E daí, diz o texto aí, quando ele despertou, ele foi liberto, caiu as cadeias. Olha só. Então nós precisamos lutar contra as armas, com as armas de Deus, despertar para ter uma vida com Deus. Mas calma lá, se o Senhor me fez rico, eu não sou mais obrigado a tudo isso. As coisas que às vezes porque os outros gostam, daí eu tenho que gostar, daí tem que compactuar com o erro dos outros por amor. Mas que amor é esse? Que não fala a verdade. Isso não é amor, isso é bajulação. Amar é você responder para ela que ela está errada em amor. Esse é o pé de bola, mas não é dessa forma. A pessoa fica concordando com o erro da outra e não fala a verdade. Isso não é amor. Isso é omissão da verdade. Pode ser bajulação, qualquer outra coisa, menos amor. Então é preciso, irmão, que verdadeiramente para ser liberto, é preciso que esteja com a verdade, que é Jesus. Então o primeiro passo aqui que nós vemos que há muita gente vivendo em prisões. Agora, a próxima coisa que eu percebo aqui, nessa passagem bíblica, em segundo lugar, pior ainda que estar numa prisão, é estar numa prisão algemado. Olha só, se você olhar o texto comigo, aí que diz o versículo 6, nós lemos aí que Pedro, além de estar preso, estava com 2 algemas. Olha só, que terrível isso. Como era a situação de Pedro? Totalmente imobilizado, impotente diante da situação, não tinha como reagir de nada ali. E essas algemas de Pedro, elas simbolizam, sabe o quê? A nossa incapacidade de resolver os nossos problemas sozinhos. Tem coisas que sozinho você nunca vai conseguir resolver. Você precisa de Deus. E para chegar a Deus é só por meio de Jesus. Então, amados, o versículo 7 diz que Deus enviou um anjo para livrar Pedro na prisão. Eu vejo assim que tem muita gente que tem vontade de ter uma vida mudada, de ter uma vida restaurada, mas simplesmente não consegue porque não crê o suficiente. É sério isso. Ela não crê que Deus vai entrar com a provisão, ela não crê que Deus vai sustentar, não crê que há uma palavra de Deus que diz que o justo jamais mendigaria o pão. Não consegue crer dessa forma. Não crê que Deus vai enviar o anjo para livrar. Então Deus tem poder para curar leprosos, irmãos. Deus tem poder para ressuscitar mortos. Deus tem poder para nos tirar das prisões. Amém? E a gente tem que dar o pontapé inicial. Será que o Deus que ressuscita mortos não tem poder para tirar quem quer que seja das prisões? É lógico que tem.
da prisão de Pedro. Mas diz algo interessante nesse versículo 5. Mas ele diz assim: mas a igreja orava intensamente por ele. Olha só a diferença. A igreja orava com fervor. E esse é o papel da igreja. Porque o Espírito do Senhor, lembra aquele texto que eu li lá de Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Ele diz assim: porque ele me ungiu para pregar boas novas, para proclamar liberdade aos presos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Está lá no Isaías 61. Eu fiz questão de abrir aquele texto para a gente concluir com isso. Então a unção de Deus está sobre a igreja. O que Deus está dizendo? Olha, pregue, diga que é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limprai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graças dai. Então esses sinais só seguirão ao que crê, diz a Bíblia. Eu já vi Deus fazer milagre. Eu já vi Deus fazer tanta coisa na minha vida que até eu me assustava. Então o papel da igreja, veja assim, é encontrar pessoas, colocá-las diante de Jesus, que cura, que liberta e que salva os pecados. Esse é o papel. O papel da igreja é amar o ser humano de forma extraordinária, é fazer o esforço de vê-lo aos pés de Jesus. Claro que tem jeito. O papel da igreja é orar intensamente a Deus pelos perdidos. Sozinho, se a gente olhar nesse texto, Pedro, ele não alcançaria a vitória. Ele não conseguiria sair dali nunca. Porém, o poder das orações da igreja, Pedro foi liberto. E as algemas caíram. Glória a Deus por isso. Então a palavra de Deus para a igreja, que Deus está dizendo: eu quero ver vocês orando com fervor. Então a gente precisa buscar mais a Deus. Eu quero ver vocês proclamando liberdade aos presos. E eu prometo a vocês, minha igreja, diz o Senhor, as cadeias se abrirão. Amém? Então as algemas, por mais grossas que sejam, serão quebradas. Por pior que seja o fundo do poço que a pessoa esteja, tem jeito, tem saída. As pessoas na idolatria, na droga, na prostituição, depressão, na feitiçaria, há uma palavra de Deus que diz que elas ficarão livres. Então isso é pela força do poder de Jesus, através da igreja. Em terceiro e último lugar, eu vejo aqui nesse texto, é o seguinte: é hora de acordar, se levantar e buscar por Jesus. O versículo 7 diz que Pedro ouviu uma ordem de Deus que dizia: depressa, levanta-te. Então a ordem dada por Deus a Pedro é: Pedro, chega de ficar nessa prisão. A igreja está orando por você e eu preciso de você. O recado é esse: Pedro, chega de ficar nessa prisão. A igreja está orando por você e eu preciso de você, não é aqui dentro, não é preso. Preciso de você lá livre, proclamando o meu nome, falando da minha palavra, falando do meu amor. Então, essa foi a ordem dada. Então a pessoa que estiver presa, por exemplo, a maldade, como tem gente maldosa, viu? Gente do céu. Às vezes aquelas pessoas queridinhas, cuidado, viu? Eu tenho visto cada maldade, gente, dos décimos dos infernos. Quanta maldade eu tenho visto. E de gente boa. Sabe? A pessoa está muita gente presa à maldade, ao pecado, ao mau hábito. Então é hora de parar e aceitar esse fracasso na vida, porque é um Deus poderoso que quer nos trazer vitória.
está nos dizendo hoje, né? Depressa, levanta-te, saia da sua prisão, seja livre. Né? Prepare-se para receber liberdade na sua vida. E o primeiro passo, mas que eu vejo assim, para recebermos, para vencer a prisão, é agir. Né? É se levantar. Não adianta você orar e pensar a vida inteira como um derrotado. Isso não é pensamento positivo, não. Isso é fé. Né? Então não é orar e pensar como um derrotado. Você tem que agir, tem que semear a sua vitória. Gálatas 6, versículo 7, ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, colherá. Gálatas 6, 7. Aquilo que se plantar. Então, se nós plantarmos coisas boas, iremos colher coisas boas, é óbvio. Não se engane de Deus, não pense que vai plantar semente ruim e querer colher fruto bom. Em outras palavras, é exatamente isso. Porque a gente precisa se levantar. Deus não dá nada ao preguiçoso, que apenas espera e não é capaz de ter atitude. Então é preciso se levantar e tomar uma atitude para a vitória. É preciso ser honesto consigo mesmo, com Deus, né? Com a sua igreja, com o seu pastor. Né? Saul, você sabia que Saul, ele foi aclamado rei, foi o primeiro rei de Israel. Mas a grande desgraça na vida de Saul, que Saul nunca obedeceu a Deus. E foi uma desgraça a vida de Saul. Vivia oprimido, atormentado. Davi lá com o menino tocava para ele e ele se aliviava. Então, não obedecia, o que acontecia? Vivia em prisão. Às vezes a prisão da falta de perdão, perdoar pai, perdoar mãe, perdoar filho, perdoar sogro. Precisa perdoar, mas não fique arrastando fardo nas tuas costas, não. Você vive, porque custa caro não obedecer a Deus. O fim de Saul foi terrível. Então, cada um, por o motivo que for, vier abandonar o Senhor, vai entrar em prisão, está aprisionado, custa caro a rebeldia. Então, quem rejeita viver, por exemplo, em santidade, rejeita o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é santo. Sansão pagou caro, amados, por não obedecer a Deus. Não vai se envolver lá com as mulheres cananeias, Sansão ia brincar, ia flertar com o pecado. Amarraram, bateram muito, furaram os olhos dele. Foi horrível. Quando ele reagiu, já foi tarde. Cuidado com a prisão do vício. É um víciozinho daqui. Pastor, mas é um copinho, não sei do que. Você tem a vergonha, não é de Deus. A gente tem que se vergonhar das coisas que não são de Deus, irmãos. Para criar vida boa, vida saudável aos olhos do Senhor. Então, se a gente quiser ver Deus operar um verdadeiro milagre na nossa vida, é preciso ser sincero com Deus. Se humilhe, arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. E agindo assim, certamente você estará abrindo portas para Deus trazer a vitória na sua vida. Às vezes as coisas não acontecem por isso. Então, às vezes rejeita todo o ensinamento de Deus, daí fica comendo na mão dos outros. Porque os outros, você não é os outros, você é filho de Deus, é filha de Deus. Nós nascemos de novo para a glória de Deus. Ele tem que ser glorificado na nossa vida. Então a gente precisa refletir tudo aquilo. Quem sabe tem alguém presas, por exemplo, com diversos problemas da vida que ainda não conseguiu resolver. Questão às vezes
enfrentando dificuldades, lutas, talvez enfrentando o mesmo problema há muitos anos, né? E o Senhor, e o Espírito do Senhor nosso Deus, diz assim, que está sobre nós, né? Então dê um passo, né? Passo de fé nessa noite, se entregar totalmente, entregar o nosso coração para Jesus morar nele, né? Abrir o coração e deixar Jesus entrar, não somente ser ouvinte. Ele quer nos abençoar, Jesus está perto, né? Ele quer restaurar, Ele deseja curar, libertar das prisões. Então é preciso a gente orar essa noite, convidando Jesus para entrar no nosso coração, para penetrar no mais íntimo do nosso coração. Você ainda está aí com o livro de Atos aberto? Nós lemos aí até o versículo 7, né? Acompanha comigo a leitura aí a partir do versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te a cabeça, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Versículo 9. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Aparecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que coisas de Deus possam acontecer na tua vida automaticamente, em nome de Jesus. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do poder judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas, olha a célula aqui, estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você se agarrar com Jesus, Ele vai fazer coisas que você vai ficar atônito. Porque há poder no nome de Jesus. É preciso crer e é preciso amar, obedecer ao Senhor em todas as coisas. Pedro estava preso, a situação não estava boa, mas ele continua crendo. Quando os tempos difíceis chegarem, é preciso continuar crendo. Que o Evangelho, que é o verdadeiro, não promete para você louvar a Deus e acreditar só quando está tudo bem, ou só quando está tudo ruim, não. É um tempo de preparo, é todo o tempo. Então, não sei, quem sabe tudo isso que a gente falou, tudo isso que foi ministrado, né? Qual seja o tipo de prisão, né? Sabe, mas cuidado com a prisão, né, da incredulidade, né? Aprenda uma coisa aqui para a gente orar. Aprenda a nunca negociar os princípios de Deus na tua vida. Nunca negociar para agradar quem quer que seja.
acontecer na nossa vida, você vai ver milagres acontecer. Aprenda a não negociar os princípios de Deus. Na vida com Deus não tem atalhos. Qual é a prisão? Talvez, tomara a Deus que você esteja livre de todas elas. É o desejo do meu coração e o desejo do coração de Deus. Mas o que a gente poderia orar nessa noite? Tudo aquilo que nós compartilhamos, tudo aquilo que nós somos ministrados pela palavra de Deus, né? Nós não podemos ser uma geração de incrédulos, mas uma geração de fé, uma geração de José e Caleb, geração que crê, geração que tem jeito. Os espias foram lá, relataram que não tem jeito, mas nós vamos continuar crendo. Tem jeito sim, porque o Senhor está conosco, Ele irá à nossa frente, diz o texto lá, Ele pelejará por nós. A tua causa está diante dele, espera nele. Vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos pedir a Deus que possa encher o nosso coração, transbordar o nosso coração de confiança nesse Deus que pode tirar da prisão, pode tirar do vício, pode tirar da idolatria, pode tirar de todo e qualquer engano. É preciso confiar em Jesus para morar no nosso coração, amados.